Viva, com o irmão Severino Venâncio. Graças a Deus, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus, que tenho o prazer, a alegria de vos cumprimentar, é o Severino Venâncio, é o programa Fonte de Água Viva, chegando até você nesse dia maravilhoso. Já quero convidar você para estar conosco aqui no templo, na igreja Pentecostal Jesus Cristo, Fonte de Água Viva, aonde estamos situados na rua Gessi Fonseca, número 123, Jardim Bela Vista, em Bela Vista do Paraíso, aqui próximo ao ginásio de esporte Formiguinha. Culto quinta-feira, sábados e domingos, às 19h30, onde estamos aqui pregando e orando a favor de todos. Venha estar conosco, meu querido irmão, minha querida irmã, para receber a tua bênção, a tua vitória. Eu disse Igreja Pentecostal Jesus Cristo, Fonte de Água Viva, o local da tua bênção, o local da tua vitória. Amados, hoje nós não vamos aqui nem ouvir nenhum louvor, mas eu quero deixar com você o pastor Laudelino com a mensagem da palavra de Deus para você nesse dia maravilhoso. Então ouça aí a pregação, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, na voz aí do nosso irmão, pastor Laudelino. Começar com o verso 1, quem puder ficar em pé em reverência ao nosso Deus, nós agradecemos. Efésios 4, verso 1. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos ler até o 14, amados. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina e pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pai amado, aí está a tua palavra, fala o coração do teu povo, fala o teu coração,
Pai amado, nos edifica pelo Teu Espírito nesta boa e santa palavra. Imploramos, grande eu sou, a direção, a instrução do Espírito Santo. Pai amado, e as bênçãos inigualáveis do Teu Filho, o Senhor Jesus, e é no nome dele que nós oramos, na certeza da vitória. Meus amados, pode sentar. A doutrina do pensar, amados, é um dos maiores adversários do demônio. O demônio ele deve ficar muito irritado com a doutrina do pensar. Ela ensina que existem pessoas que a mente é totalmente fechada. Totalmente fechada. Eu estava lendo num livro da propaganda do curso O Bom, né? E ele estava explicando, ele diz assim, o bloqueio mental ele não é feito por pessoas que têm nenhuma cultura. O bloqueio mental é feito por pessoas altamente cultas. Então ele estava dizendo assim, um advogado aqui de São Paulo, um grande advogado, é uma pessoa de inteligência superior, não consegue aprender inglês, não conseguia. Ele estava na melhor curso de inglês e não conseguia aprender. E nós pegamos o material que ele tinha naquela escola e ele fez o curso aqui e aprendeu. Entende, amados? Então o problema mental, o bloqueio mental no ser humano é para qualquer um. Não se iluda as pessoas que têm cultura que pensam que não há bloqueio mental. E na palavra é muito grande. Então para nós aprender a palavra, amados, nós temos que ser humildes, tem que descer. Mas as pessoas entendem que tem que subir, ao inverso da palavra. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre o corpo da igreja. Por que a doutrina do pensar é um adversário poderoso do demônio? Porque o demônio ensina que as pessoas, que aquela igreja vai subir, a outra não vai, a outra é maior, essa é mais importante, aquela tem mais conhecimento e tal, e as pessoas aprendem tudo isso. Isso vem do demônio, que na Bíblia não existe. Jesus disse que o seu falar seja sim, sim, não, não. O resto é de procedência maligna. Isso foi Deus que disse. Entende, amados? Se a igreja é um corpo, ela vai ser arrebatada. É o corpo dela todo. Não importa que o corpo dela esteja um pedaço aqui, um outro pedaço ali, mas vai ser todo arrebatado. É o que está na Bíblia. Agora, não é a nossa que vai subir, a outra não, e tal. Procedência maligna. Então aqui, amados, o apóstolo Paulo ele diz para nós: rogo-vos, pois eu preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está dizendo, amados, que nós, os crentes, nós fomos chamados para uma vocação. Uma vez eu vi duas pessoas discutindo, eram dois cunhados, né? Eles eram casados com duas irmãs, a filha de uma senhora do lado ali. E os dois discutiam, um era taxista e o outro era no sítio. Aí o que era taxista falou assim: comprar sítio é duas alegrias, é quando você compra e quando você vende. Falou com o outro: o sítio é duas alegrias, né? Uma chácara, assim, é quando você compra, você fica feliz, e quando você vende, você se divertiu naquele problema. Falou com o cunhado dele. Aí o cunhado dele falou assim: isso é para quem não tem vocação. Isso é para quem não é do campo. Porque eu trabalho no sítio, vivo no sítio e estou muito bem comigo. Falou do outro. Ele falou: é uma questão de vocação. O apóstolo Paulo está dizendo, amados, que nós fomos chamados para uma vocação: servir a Deus e fazer a obra de Deus. É uma questão de ser do ramo. Precisamos ser do ramo. Tem que ter a vocação. Porque na terra tem muita gente que desceu de paraquedas na obra de Deus. Vieram de paraquedas. E o apóstolo Paulo continua dizendo para nós nessa noite: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então,
amados, o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa palavra, nesse texto, que a igreja é um corpo, que nós temos que nos adaptar a esse corpo. Nos adaptar. Se preciso suportar, temos que suportar as pessoas. Queria dizer, meus amados, que por volta de 80% a 85% do que Jesus fazia, ele não gostava de fazer. Ele fazia porque ele amava a obra de Deus. Não gostava de fazer. Mas ele fazia com tanto amor que você lê na Bíblia parece que ele gostava, mas ele não gostava. Eu, na minha vida, na obra de Deus, muitas coisas eu não gosto de fazer. E as pessoas nem notam que eu não gosto. E nós temos que amar a obra de Deus. Porque nós fomos chamados para isso. E o nosso professor, o nosso mestre foi Jesus. Foi ele. Porque ele agiu desta maneira, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa palavra unidade na Bíblia você só vai entender pela fé. E se o bloqueio da mente sair, senão a pessoa não consegue entender. Não consegue entender. Jesus ele diz que há 4 maneiras de nós aprender a palavra de Deus. Ele foi dizendo em diversas partes do Evangelho: informação, conhecimento, revelação e entendimento. Só dessa maneira nós podemos aprender a palavra de Deus, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Temos que guardar essa unidade. Paulo diz: guardar a unidade é nos esforçar. O crente tem que buscar o dom, ele tem que buscar a direção de Deus, ele precisa falar língua estranha.